quero passar primeiramente a palavra agora para o professor Clóvis, para ele fazer uma fala breve sobre o papel da PROAI e o porquê que é a PROAI que está promovendo esse momento que a gente está tendo aqui hoje sobre esse momento de fala sobre o Agosto Dourado. Com a palavra, professor. Obrigado, Ana. Quero primeiramente cumprimentar a todos os presentes aqui na sala, cumprimentar quem futuramente vai assistir esse vídeo. Eu acho que vai ser um importante registro, né, de uma discussão fundamental, né, especialmente nessa temática que envolve a atenção materno-infantil, né. Eu também vou me apresentar, meu nome é Clóvis, sou professor em Realeza, no curso de Letras. Atualmente estou como pró-reitor de assuntos estudantis. E quero aqui destacar, né, Ana, a importante parceria da PROAI também com o CIAS, com, no caso, a Progesp, né, que também está contribuindo nessa atividade. Parabenizar você, a Josiane, que estão empenhadas nessa ação, né. Agradecer a presença e a disponibilidade da professora Joyce, né, que está aqui, que vai fazer a fala também essa noite. Pedir desculpas pela professora Betina, ela é a nossa diretora de gestão de política de permanência, ela está hoje, ela é professora no campus Laranjeiras, hoje tem um evento lá também que já estava agendado, evento de Festival de Cultura, e ela tem ações lá para desempenhar também. Ela pediu para registrar e também mandar um abraço para todos os participantes. Essa questão, né, Ana, que estamos no último dia útil, entre aspas, né, do agosto, né, o agosto dourado, essa relação com a questão da amamentação. É importante frisar, assim, que tem uma relação muito próxima com as discussões que vem acontecendo na PROAI, mas não só a PROAI, junto com os campi, com estudantes dos campi, especialmente estudantes mães, em relação à questão da atenção materno-infantil, né? Nós temos um GT hoje constituído para pensar ações como, por exemplo, a estruturação de espaços para que as mães possam atender suas crianças, inclusive para amamentá-las, né? A gente está trabalhando nesse sentido. Esse GT também produziu um entendimento que precisamos mudar o regulamento da graduação ou criar um regulamento na instituição para que o direito à amamentação, né, em forma de atividade domiciliar, seja garantido por 6 meses, como já está legislado, mas ainda não está nas nossas normas, isso vai para a SEGAI, para a Câmara de Graduações Estudantis, para a gente normatizar. A questão dos auxílio creche, né, que a gente tem feito um esforço aí para que possa ser aumentado, na verdade foi aumentado nesse mês, né, para atender aqueles pais e mães que têm filhos, né, até 6 anos. Então, assim, é um conjunto de discussões que estão sendo feitas e que tenho certeza, né, vão contribuir positivamente para a permanência e para que as mães, né, possam concluir seus cursos, né. Nós temos uma lei chamada Política Nacional de Assistência Estudantil, que também vai ter lá um programa de permanência parental que está sendo regulamentado, e temos bastante expectativa, né, que esse programa também traga outros benefícios aí para que a gente possa conseguir que as mães estejam aqui, amamentem seus filhos, né, e depois que tenham amamentado também que tenham condições de permanecer. Só um destaque, a gente teve uma reunião na última sexta-feira sobre ações afirmativas, e foi levantado um pouco a presença dessa questão de gênero, né, a presença das mulheres na universidade. A gente tem várias estatísticas que mostram, né, as mulheres já são maioria na universidade, seja como na UFFS, inclusive, né, como estudantes ou como servidoras, mas que essa maioria hoje pode gerar uma invisibilidade dos desafios que são ser uma servidora mãe, uma servidora mulher, né, uma discente mãe, discente mulher. Então, é importante que mesmo essa aparente, que é uma conquista, obviamente, a presença da mulher na universidade, mas que ela também venha acompanhada de condições, né? Seja para ser uma pesquisadora, uma docente, para ser um servidor, seja para ser também uma estudante que consiga, né, efetivamente cumprir, né, e se formar aqui e ter um futuro profissional pela frente. Então, acho que destacar isso. Quero mais uma vez agradecer, né, a Ana e a Joyce, né, e desejar a todos um bom evento. Obrigada, então, professor, pela sua fala. Quero convidar, então, a prof. Joyce para se apresentar também, antes da gente iniciar a apresentação. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem?
Espero que todas e todos estejam bem. É sempre uma alegria, né, poder contribuir aí com assuntos e temáticas que eu estudo e que eu já desenvolvo e pesquiso há muitos anos. Eu queria agradecer também ao convite, né, da Ana Caroline, que é, além de uma estudante bastante empenhada, minha filha científica, que eu digo, né? Então, estamos aí numa caminhada, numa construção bem bonita aí no decorrer da graduação, para fechar com chave de ouro, realmente, né, essa formação. Agradecer também aos colegas, né, servidores aí dos setores envolvidos. Eu vi que tem a Rosileia, que está aqui, e tem outras colegas também, então sempre é muito bom encontrar todo mundo. Vi que tem diversas alunas também que já estão na sala, que passaram pela disciplina, né, de saúde da mulher, obstetrícia. E para quem não me conhece ainda, que talvez tenham pessoas, né, que nunca tenham me visto, eu sou enfermeira, mestre em enfermagem, doutora em ciências da saúde, e agora eu estou fazendo pós-doc. E eu dou aula no curso de enfermagem na graduação e na pós-graduação. E estou inserida nas disciplinas que trabalham a saúde materno-infantil, a saúde da mulher, a obstetrícia, desde 2013, aqui na UFFS. Então, será um prazer contribuir. Eu trouxe, a minha fala vai ser no sentido muito mais de orientações práticas, de realmente facilitar esse ato, né, que é de amamentar, e auxiliar aí mulheres que estejam precisando e também qualificar a formação das futuras profissionais, que eu sei que tem várias futuras enfermeiras aqui na sala. Isso aí, então, tá. A dinâmica, então, a proposta é que a gente vá conversando realmente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar enviando ali no chat, e no decorrer do movimento aí a gente vai procurar responder. A apresentação, então, vai ser feita em conjunto, tá? Vou iniciar aqui, vou fazer algumas falas, a Prof. Joyce vai estar complementando sempre que necessário, e a qualquer momento vocês podem estar nos questionando, então, tá? Então, vamos lá para a apresentação. O agosto dourado, então, né, é um mês que a gente ouve falar bastante sobre a amamentação. E a nossa ideia, então, nosso intuito principal hoje é entender os benefícios desse ato de amamentar e a importância dele, tá? Então, o que é o aleitamento materno? É a prática de você estar alimentando o bebê com leite materno, justamente como o próprio nome já diz, né? Seja ele feito diretamente na mama ou pela extração manual desse leite, que a gente chama, o termo correto seria a fazer a ordenha desse leite, né? E a gente já sabe, já tem várias comprovações científicas, estudos mostram inúmeros benefícios que esse ato de amamentar traz para a criança. Não só para a criança, mas também como a mãe. E o Ministério da Saúde hoje recomenda que seja feito essa alimentação seja feita de forma exclusiva até os 6 meses de idade, no mínimo, do bebê, e que ele possa ser mantido, então, até os 2 anos da criança ou até mais. E a gente sempre ouve também que amamentar é natural, né? E realmente é. Ela é um ato natural da mulher, mas que nem sempre é fácil. A mulher que ela deseja amamentar, ela vai precisar passar por um processo de adaptação. Ela vai precisar se conhecer numa nova versão. E ela vai precisar de informações, vai precisar ter paciência, não desistir logo nos primeiros imprevistos que surgirem, nas primeiras dificuldades. E é importante também que ela tenha uma rede de apoio, que ela consiga ter locais onde ela possa buscar ajuda. Um exemplo bem prático que a gente pode citar, que é de fácil acesso, que todos têm acesso e direito garantido a esse serviço de saúde, são as unidades básicas de saúde, tá? Ali vocês poderão encontrar apoio, orientação, toda essa questão envolvendo a amamentação, vocês têm acesso às consultas de enfermagem nas unidades básicas de saúde. É um serviço oferecido pelo SUS, não teria custo nenhum. E sempre que vocês precisarem, podem contar com essa ajuda, tá?
ou se não sejam diretamente vocês, ou alguém que vocês conheçam, que estejam passando por esse processo de amamentação, principalmente as mães de primeira viagem, né, que não têm ainda o contato, nunca tiveram contato com alguém, ou nunca foram orientadas, que têm muitas dúvidas sobre como proceder, a melhor maneira de estar fazendo. Então, a unidade de saúde é um serviço bem bom, assim, para esse momento. Então, a amamentação, ela envolve desde o processo da gestação. Desde a gestação, então, ela já começa a ser desenvolvida, porque a mulher vai ter algumas modificações fisiológicas e corporais. Inclusive, uma delas que é bem presente são as alterações nas mamas, tá? As mamas vão ficar um pouco maiores, ela vai ter maior sensibilidade nessa região, vai aparecer mais visivelmente as veias dessa região. No decorrer do avanço dessa gravidez também vai começar a produção do colostro, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o colostro. Vão se desenvolver os ductos lactíferos, vai ter também alteração hormonal, a mulher vai passar por alguns momentos de instabilidade emocional. É um momento dela, como eu disse antes, é um momento que muitas vezes é a primeira gestação delas, então elas ainda não sabem como lidar com algumas situações, alguns sentimentos que vão surgir. Muitas vezes elas se pegam despreparadas em questão de conhecimento sobre como vai ocorrer cada processo no corpo delas, o que elas vão poder fazer, como serão essas maneiras, essas mudanças que essa gestante vai ter, né? E, então, amamentar não é só instintivo. Apesar de ele ser um instinto materno, ser algo natural, ele não é só instintivo. Ele é um ato comportamental e que ele requer aprendizado de ambas as partes, então, nesse sentido, né? A mãe vai se reconhecer numa nova função e o bebê também, porque até então, até que ele estava lá dentro do útero da mãe, ele era nutrido pelo cordão umbilical. Então, ele não precisava fazer o ato de buscar o leite materno, né? Ele já era nutrido de uma maneira que ele não tinha muito esforço, vamos assim dizer, né? Então, é um processo que os dois vão aprender juntos. Falando um pouquinho, então, sobre os tipos de aleitamento, o aleitamento exclusivo, então, que é aquele que eu comentei no início, que é recomendado que seja exclusivo, no mínimo até os 6 meses de idade do bebê, né? Que é quando a criança recebe o leite materno direto da mama ou através da ordenha, que é quando a mãe retira o leite da mama e outra pessoa oferta para ela, quando ela não estiver em casa com o bebê, ou ela mesma oferta por alguma situação em que ela não possa oferecer diretamente da mama. Enfim, é somente o leite materno, sem outros líquidos ou sólidos oferecidos junto. Aí temos também o aleitamento materno predominante, que é quando a criança vai receber o leite da mãe e também pode estar recebendo água junto, por exemplo, ou alguns chás, sucos. Então, é o leite mais algum outro líquido, exceto outros tipos de leite, que daí, nesse caso, seriam as fórmulas, né? Então, leite materno da mãe, mais a adição de água, por exemplo, né? E chás e outros sucos. O aleitamento materno misto, então, que é quando a criança ainda está recebendo também o leite da mãe, e ela acaba recebendo também outros tipos de leite, que são as fórmulas lácteas, né? Que acabam suplementando, assim, complementando o aleitamento da criança. E o complementado, então, que é quando, além do leite humano, o leite materno da mãe, ele vai começar a receber aqueles alimentos semissólidos e sólidos também, que aí quando a criança já está um pouquinho mais em uma idade avançada, né? E como a gente viu antes lá no início, o ideal seria que essa criança recebesse o leite materno até os 2 anos de idade. Então, nesse período, ela já começa a receber outros alimentos juntos, né? Então, a gente chama que esse tipo de aleitamento é o aleitamento
complementado, que ele vai receber outros tipos de alimentos juntamente com o leite, mas que não vai substituir o aleitamento. E, então, quando não amamentar, será alguma restrição de quando não amamentar? Se existe algum caso que não podemos, existe, tá? Mães infectadas por vírus do HIV ou HTLV não podem estar amamentando, porque esse vírus é transmitido também pelo leite, então vai acabar infectando o bebê também. Mães que façam uso de medicamentos que são contraindicados, que são os casos de antineoplásicos e radiofármacos, que são medicamentos que são utilizados para quem tem algum tipo de câncer, né, que faz tratamento, e também em casos em que a criança for alérgica a alguma proteína do leite, ou que ela tiver ali, um exemplo que está citado ali é a galactosemia, né, que a criança não pode ingerir o leite humano ou nenhum derivado do leite, nada que contenha lactose, porque ela é alérgica àquela proteína, né? E sobre a alimentação materna, então, o que fazer, né, nesse período em que a mulher está amamentando, que a gente chama de nutris, né? Então, assim, não há uma dieta padrão, tá? Para se seguir durante esse processo. O ideal é que se mantenha uma alimentação mais equilibrada possível e sempre mais próxima daquilo que você já se alimentava antes, daquilo que a mãe já se alimentava antes. É importante que a mãe se mantenha bastante nutrida, consuma bastante proteína, beba bastante água, porque esse processo da amamentação, o amamentar, ele exige bastante energia dessa nutriz. E quanto melhor nutrida ela estiver, mais produção do leite materno ela vai ter. E isso tudo é fundamental para que a amamentação não seja prejudicada. Desculpa. Ui, só um minutinho. Existem alguns alimentos, então, e se a mulher consumir, a gente sempre ouviu falar que alguns alimentos causam cólica no bebê, né? E realmente existem alguns que a gente costuma indicar assim que a mulher não consuma no momento durante esse processo que ela está amamentando, tá? São alimentos que geralmente é aqueles que até quando não se está amamentando que fermentam no estômago. Como, por exemplo, o feijão, grão de bico, ervilha, esses grãos leguminosos, repolho, brócolis, também a questão da cafeína, o café, chocolate, alimentos muito condimentados, com pimenta, os ultraprocessados, principalmente também, bebidas à base de cola. Esses alimentos podem gerar essa sensação de estufamento no bebê e causando esse desconforto nele, causando essas cólicas. Uma dica que a gente costuma passar também durante as consultas de enfermagem é sempre a mãe perceber, conhecer a rotina do bebê, a rotina dela, perceber se, por exemplo, hoje se ela comer um alimento diferente, hoje o bebê chorou, teve uma reação um pouco diferente do que os outros dias em que ela não comeu determinado alimento. Talvez fica mais fácil de identificar qual foi o alimento que pode ter causado esse desconforto intestinal no bebê. Então, sempre procurar, de novo, manter uma alimentação equilibrada, sempre atentar para a questão da hidratação, beber bastante água e observar quais são os tipos de alimento que causam esse desconforto no bebê e tentar evitá-los. Agora, um tema bem polêmico, né? Polêmico assim não, mas bastante conhecido que a gente ouve às vezes dizer sobre a questão do leite fraco. Mas o meu leite é fraco, o leite da fulana é muito fraco, o bebê ficou com fome, mamou agora há pouco, mas já está chorando de novo. É porque ela está com leite fraco. Não existe leite fraco, tá, gente? Existem fases do leite e cada tipo de leite tem a sua função específica para o bebê.
O colostro, por exemplo, que é aquele primeiro leite produzido pela mãe, a gente costuma dizer que ele é a primeira vacina do bebê. Ele é um leite mais amarelado, mais encorpado, assim, e muitas vezes até mais transparente, e ele atua no desenvolvimento do sistema digestório do bebê. Ele vai ajudar a desenvolver também o sistema imunológico. Tem até vários vídeos que vocês, se tiverem curiosidade, mais tarde podem estar buscando no YouTube sobre as diferenças do leite conforme o bebê está, por exemplo, lá com uma gripe. O leite que a mãe vai produzir, ele tem exatamente aquilo que o bebê precisa para estar combatendo a gripe. É incrível, assim, o que o corpo da mulher é capaz de produzir para defender o seu bichinho ali, né, o seu bebê. Então, tudo que o bebê precisa tá ali no leite, não precisa complementar com outras questões, com outros leites, não existe leite fraco, tá? E o leite passa por etapas justamente para suprir as etapas também do desenvolvimento da criança. Ele vai estar presente ali, então, nas mamas desde a gestação, vai começar a ser produzido e ele vai sempre suprir as necessidades do bebê. A amamentação no peito também, um dos fatores dela de benefício é que quanto mais amamentar no peito, menos o risco também da criança desenvolver a icterícia neonatal, que a gente vê também bastante, assim, os casos das crianças que precisam tomar o banho de luz, né? Então, ele ajuda também na prevenção nesse sentido. Um pouquinho, então, bem brevemente falando sobre o amparo legal para essas mulheres que amamentam, né? Aqui eu coloquei como trabalhadora, mas também tem o caso das mães que são estudantes, né? E muitas também a gente sabe que são estudantes e trabalhadoras. Então, a mulher trabalhadora que amamenta, ela tem uma lei específica para ela, que ela tem direitos, tá? A pausa para a amamentação, de 2 descansos de 30 minutos até os 6 meses da criança. Às vezes, o que acontece? Às vezes ela pode combinar com a empresa, dependendo de como for, o acesso dela com a empresa, em vez de ela parar esses 30 minutos, muitas optam por fazer a saída 1 hora antes do expediente, para, então, ir para casa amamentar, né? Tudo isso depende do acordo que elas e a empresa acabam formalizando e, enfim. Tem também a licença maternidade, de 120 dias, né, em todo o setor público, em empresas privadas. Existe também o programa da empresa cidadã, que a empresa pode optar por estender a licença, ou não, né, por 180 dias. A licença paternidade, porque o pai também participa, né, desse processo, então são 5 dias que o pai consegue ter aí de dispensa, né, para acompanhar a mãe, principalmente nos primeiros dias do puerpério, que são bem importantes, né. A RDC também, número 171, ela especifica que as empresas possam ter salas de apoio para a amamentação. Então, a mãe tem o direito de alguém levar o filho dela até a empresa, e aí ela vai parar esses 30 minutos ali 2 vezes ao dia para poder amamentar. Auxílio creche também, então, e reembolso, né? São as empresas que possuem mais de 30 mulheres, ou mais nessa empresa, que sejam maiores de 16 anos. Então, a empresa ou oferece o local adequado para essa amamentação, né? E para oferecer um espaço ali para receber a mãe e o bebê, ou então elas oferecem uma forma de reembolso financeiro daí para essas mulheres. Aqui, então, acredito que nessa parte a Prof. Joyce vai nos ajudar um pouquinho melhor, tá? Que seria fazendo a parte da ordenha manual, seria a extração do leite,
Não sei, prof, se tu quer já falar, ou se tu quer que... Como é que tu pretende fazer? Se tu quer que eu primeiro fale, se tu quer intervir? Eu acho que tu traz o conceito e daí eu demonstro. Pode então, ser? Tá. Pode ser. Então tá. A ordenha manual é justamente bem intuitiva, sabe? É o que o próprio nome diz. É o ato de a mulher estar extraindo esse leite de forma manual, que não é através da sucção do bebê. Ela vai estar utilizando das mãos ou daqueles aparelhos eletrônicos, né? Que hoje em dia existem vários que fazem essa extração. Então, existe toda uma técnica, existe toda uma questão do armazenamento também, e mais tarde da oferta do bebê. Pode falar, prof, agora sobre a técnica, então. Deixa contigo. Sim. Vocês conseguem enxergar bem assim, quando eu demonstro? Sim. Tá. Porque a tela fica menorzinha para mim aqui, mas acredito que dê para visualizar. Então, pessoal, como a Ana comentou, né, existe toda uma modificação da mama ao longo do processo gestacional, que vai culminar justamente no ápice, digamos assim, ali com a pojadura, que é quando esse leite desce, né, quando tem a descida do leite depois do nascimento do bebê. E aí, toda essa região da areola, né, e do mamilo, elas ficam bastante desenvolvidas. Aqui na região areolar, a gente tem estruturas que são os chamados de tubérculos de Montgomery, que eles servem para hidratar essa mama, para lubrificar essa mama, né? E quando a gente comenta e quando a gente orienta as mulheres que o bebê precisa abrir uma boca de peixinho, com os lábios virados para fora, que esteja bem posicionado para conseguir extrair a maior quantidade de leite possível, né? Sem tanto esforço, é justamente por isso. Então, se a gente pensar que a ordenha, ela vai se assemelhar a um bebê sugando, né? A gente precisa, então, fazer uma técnica que sempre a gente vai colocar o dedão, dedo polegar e o indicador na linha areolar. Essa abertura dos dedos, ela vai ser diferente de uma mulher para outra, a depender da sua anatomia, porque tem areolas maiores, areolas menores, mamas maiores e menores, enfim, né, mamilos curtos, protrusos, que são bem, né, evidentes, mamilos invertidos, né, enfim. Então, a colocação dos dedos, ela sempre deve ser na região da linha areolar, porque aqui dentro a gente tem umas bolsinhas de leite, que são seios lactíferos, de seios lactíferos, seios, né, justamente cheios de leite. Então, o objetivo dessa ordenha é, fazendo o movimento de compressão, né, e para trás, então, primeiro, na verdade, a gente empurra e comprime. Empurra e comprime, a gente vai fazer uma pressão nesses seios lactíferos, que é onde o leite está armazenado, e ele não fica lá parado, ele é produzido à medida que esse bebê vai sugando ou que essa mulher vai estimulando, né? E aí, com a ação de 2 hormônios, a gente vai tendo tanto a produção quanto a ejeção. E o hormônio que ejeta, que faz esse leite ejetar, sair da mama, é a ocitocina. E o hormônio que produz esse leite é a prolactina. Então, a gente tem 2 hormônios principais que, no momento da amamentação e quando a mulher se lembra desse bebê, mesmo quando está trabalhando, ou quando ela começa o processo de ordenha, são enviados estímulos, né, para a região da hipófise dessa mulher, na região cerebral, que manda outros estímulos para esse leite começar a ser produzido. Então, a gente fala que a mama, ela não é estoque. Esse leite não fica parado lá esperando para sair, né? A mama, a gente diz que é uma fábrica, e esse leite vai sendo fabricado ao longo que esse bebê vai sugando ou que essa mama vai sendo estimulada. Por isso, quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido. Mesmo que, né, por exemplo, essa mulher ofereça fórmula. Vamos pensar assim, né? Ela está, enfim, não tem muito apoio familiar, algumas pessoas fizeram alguns comentários, ela foi ficando insegura, né? E começou a dar fórmula. O que vocês entendem que vai acontecer? Menos estímulos desse bebê no peito,
né? Então, no momento que a gente tem menos estímulo, automaticamente a gente tem menos produção. Então, por isso que, para garantir uma boa produção, esse bebê tem que mamar várias vezes ao dia. Inclusive, tem algumas técnicas que nós utilizamos, que quando a gente quer aumentar a produção de leite dessa mulher, além de alguns lactogogos, que são substâncias para aumentar, né, a produção desse leite também, a gente orienta essa mulher a ordenhas, a várias vezes por dia ordenhar, fazer esse movimento de comprime, aperta, comprime, aperta, comprime, aperta, para que esse cérebro, né, dessa mulher mande mais estímulos e o seu corpo entenda que mais leite precisa ser produzido, tá? Então, a técnica de ordenha funciona desta forma. Então, um pouquinho sobre o armazenamento, tá? Sempre prezar para que o frasco seja de vidro e fazer uma espécie de escaldamento desse vidro antes, tá? Ferver ele, colocar em uma panela água e deixar ferver, e colocar esse vidro lá, deixar ferver, enfim. Aí depois secar bem, direitinho, higienizar certinho, e aí colocar esse leite armazenado dentro desse vidro. É importante também que ele seja com de rosca, para poder vedar bem, de plástico também. Identificar com data e hora. Por quê? Porque é muito importante se atentar para o prazo de validade desse leite, tá? Se ele for armazenado em temperatura ambiente, o ideal é que ele seja consumido, seja ofertado ao bebê em até no máximo 2 horas. Se ele ficar guardado na geladeira, que seria aquela parte onde geralmente a gente guarda os alimentos, sabe? Não a parte de cima, a parte normal da geladeira ali, a parte central. Então, ele pode ficar até 12 horas armazenado e posteriormente ser ofertado. Agora, se ele for ao freezer, ele pode ficar até 15 dias. Então, é importante a gente ter essa anotação da data e hora para que a gente tenha esse controle de, daqui a pouco é uma grande produtora, por exemplo, de leite. Ela conseguiu armazenar vários frasquinhos, vários vidros. Aí ela vai lá no freezer, abre o freezer lá, poxa, não me lembro mais de qual vidro foi que eu tirei primeiro, qual foi o vidro que eu tirei ontem, qual foi o vidro que eu tirei semana passada. Então, através da identificação, ela vai conseguir saber qual é o leite que ela tirou por primeiro e vai poder consumir eles de forma a ter um maior estoque, vai organizar isso de uma maneira melhor, né? E para oferecer ao bebê, então, em casos em que esse leite foi congelado, então o ideal é que ele seja descongelado em banho-maria, tá? Fazer aquele processo de novo lá da panelinha com água até que esse leite descongele. Não oferecer esse leite em temperatura alta para o bebê também. Sempre procurar que esse leite esteja numa temperatura assim mais para morna mesmo, tá? E ofertar para o bebê, então, logo após esse descongelamento. Não reutilizar também esse leite que foi descongelado, tá? Não recongelar ele de novo. Também é bem importante a gente se atentar para esse detalhe. Fatores, então, que interferem na produção do leite. A sucção eficaz do bebê é um ponto bem importante também, porque vai gerar todo esse estímulo que a prof comentou com a gente agora, né? A pega correta dele vai fazer com que esse estímulo seja gerado da melhor maneira possível. O esvaziamento regular das mamas também, acredito que a prof também pode falar um pouquinho mais sobre isso, da importância de estar fazendo também sempre essa alternância entre uma mama e outra durante as mamadas, tá? Sempre esvaziar primeiro uma mama e depois oferecer a outra. O estado emocional da mãe também interfere muito, muito, muito nessa questão, tá? Questão de estresse, dor, ansiedade, a própria insegurança e o medo também podem reduzir também a produção desse leite. Por isso que a gente fala que a rede de apoio é importante, que a mãe buscar informações, buscar técnicas, buscar ajuda para conhecer melhores posicionamentos, as técnicas mesmo, né, é bem importante, porque isso também ajuda na produção, vai ajudar na efetividade dessas mamadas, e quanto mais o bebê mamar, mais leite vai ser produzido.
De novo, então, aqui apareceu, né, a questão das condições de saúde da mãe, hidratação, a nutrição dessa mãe também é bem importante. Ela vai precisar estar bem nutrida, vai precisar de bastante água, porque o leite materno também, ele tem um grande percentual de água na sua composição. Então, é importante também essa parte nutricional da mãe. Queres contribuir alguma coisa aqui, prof? Eu acho que o mais importante é a gente conscientizar essas mulheres que a questão essencial, assim, para uma amamentação facilitada é a questão do apoio, né? Porque a amamentação não é algo que a mulher simplesmente ela consegue aprender simplesmente lendo em livros ou no Google ou no ChatGPT. Por mais que ela participe de grupos preparatórios antes do nascimento, que ainda durante a gestação é importante que ela se envolva com um tema, com um assunto, que ela receba informação, porque a informação é a alma, né, do negócio, que eu digo, não adianta ela fazer tudo isso se no momento que ela está lá amamentando, ela não tiver um apoio, principalmente das pessoas que estão convivendo com ela diariamente ali nos cuidados com esse bebê. Então, comentários que acontecem às vezes de que o bebê não para de chorar, ele deve estar com fome, ele está muito irritado, será que tu está com leite suficiente? Isso acaba por minar aquela confiança materna, e a insegurança, muitas vezes, acaba, sim, atrapalhando e trazendo um sentimento de incapacidade, uma ansiedade, aí ela daqui a pouco tem que levar o bebê para pesar, porque é a semana do pediatra avaliar, e aí ela chega na consulta, esse bebê não ganha um peso adequado, e aí ela já fica, né, será que eu acho que eu vou ter que entrar com uma fórmula? Às vezes, sim, né, é necessário, só que a gente precisa ter em mente que muito do que acontece de consequência de caminhos para o desmame, que levam para um desmame, eles são causados por justamente uma falta de apoio. E isso não só, a gente pensando agora enquanto universidade, a campanha desse ano, o Agosto Dourado desse ano, está com um slogan muito forte de apoio às mulheres, que a amamentação é um ato ecológico, né? Que é um ato que justamente está ali, é o que a gente sempre fala, o leite já está ali na temperatura certa, não precisa de embalagem, não precisa aquecer, está ali no peito, né? Aquele bebê simplesmente vai começar a sugar, vai produzir aquele leite e vai ser alimentado. Então, a gente não tem produção de lixo, de resíduos, a gente não tem as latas, muitas latas sendo colocadas fora, né? E, enquanto universidade, entra muito a questão do papel apoiador, né? Se a gente for pensar, um dos principais pontos da campanha visam sistemas de apoio sustentáveis. Então, nós, enquanto universidade, entramos aqui, né? Que a gente consiga prestar um suporte para essa mulher que está ali amamentando, simplesmente com um professor que está dando aula, em compreender, quando esse bebê começa a chorar, que essa mulher vai precisar se ausentar. Ou, no meu caso, eu não vejo problema nenhum dessa mãe ficar amamentando esse bebê na própria sala de aula, né? Mas a gente sabe que não funciona assim para todo mundo, que o entendimento não é universal, né? Mas que, então, facilitar, porque quando esse bebê, a gente sabe quando o bebê está com fome, ele realmente liga o trombone ali, ele começa a reclamar e ele quer mamar, né? Então, facilitar, trazer um ambiente tranquilo. Às vezes, algumas mulheres, elas têm certo pudor, infelizmente, a amamentação, ela ainda é cercada bastante por questões, assim, de pudor, de exposição da mama. Às vezes, a gente vê a mulher com um paninho, assim, em cima da cabeça do bebê, né, para cobrir o peito, assim, né? Não é visto como algo natural, que nem a Ana falou, então envolve um monte de questões, inclusive culturais, e pensando nos imigrantes que a gente tem também na universidade, então uma série de fatores que influenciam, né? Mas, de fato, se a gente traz uma segurança, um apoio e orienta essa mulher adequadamente desde o pré-natal, com certeza a chance de desmame dela diminui,
né? A gente tem índices aqui brasileiros que são bastante vergonhosos, assim. E, infelizmente, é o que a gente tem observado cada vez mais, né? Mulheres, às vezes, com 15 dias de vida já desmamando os seus bebês, né? E isso, para a sociedade, para a saúde, a curto, médio e longo prazo dessa criança é muito ruim, né? Uma criança que vai, daqui a pouco, frequentar uma creche, vai ficar mais doente, vai estar mais exposta, porque ela recebeu menos, a questão de toda a proteção passada pelo leite, né? Então, enfim, são questões que a gente precisa pensar, sim, enquanto sociedade, em sermos facilitadores, apoiadores, estimuladores do aleitamento materno. Isso aí. Então, já puxando o gancho aqui, então, sobre o apoio da UFES, né, nessa questão para as mães, a gente hoje tem no nosso novo site institucional, né, a gente tem a página da PROAI, que é, como eu falei lá no início, a Pró-Reitoria dos Assuntos Estudantis, além dessa questão desses movimentos que a gente está fazendo, que inclusive esse movimento de hoje é desenvolvido pela PROAI, né, é uma ação ali da PROAI em parceria com a CIAS. Além disso, a gente tem a questão dos auxílios que essas mães e pais podem estar tendo acesso, né, que são o auxílio creche parental, e a gente tem também dentro da universidade hoje um GT de parentalidade, tá? Que também discute ações para a permanência dessa mãe, desse pai, desse público em geral, né, que, enfim, frequenta a universidade, para que eles possam estar tendo esse apoio dentro da universidade. Então, se alguém de vocês tem essa curiosidade de saber mais sobre esses programas que são regidos pela PROAI, né, ou se gostaria de ter acesso, ou sabe de alguém que gostaria de ingressar na universidade, ou que já está na universidade e não conhece esses tipos de auxílio, então, pode estar entrando no site da instituição, ali na página da PROAI, vai ter o linkzinho ali no cantinho sobre os auxílios socioeconômicos, e ali vai ter toda a explicação certinha sobre como acessar esses auxílios, quem tem direito, os editais, tudo bem certinho, tá? Qualquer dúvida também vocês podem estar enviando um e-mail para a própria PROAI, para o setor de atendimento ali, o estudante, o DAI, tá? Depois a gente pode colocar aqui no chat também, Josi, de repente, o e-mail direto, para se caso alguém tenha alguma dúvida sobre esses auxílios, pode estar entrando em contato, tá? Até nos próprios sites também das universidades podem estar passando mais informações sobre. E a princípio seria isso, então a gente agradece a participação de todos. Não sei se alguém talvez gostaria de tirar alguma dúvida, aproveitar a nossa prof maravilhosa que está aqui. Se alguém tem alguma dúvida, pode mandar ali no chat que a gente procura responder. Se não, por enquanto, seria isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi um prazer imenso estar aqui falando sobre isso, dessa área que eu adoro tanto, assim, amo de paixão, a área da obstetrícia, e envolve toda essa questão, né, da orientação para as mães, para os papais também, né? É importante também os pais se envolverem nessa questão, saberem, conhecerem, entenderem que é um processo diferente para cada mãe, né? É diferente o processo de ser mãe do processo de ser pai, é importante também que ambos colaborem, que aí tudo fica mais facilitado, né? Dúvidas, então, estão abertas. Não esqueçam de assinar a lista de presença, que a Josi colocou para nós ali no chat também. E, a princípio, então, muito obrigada e boa noite para todos. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém não se inscreveu, eu vou falar um pouquinho. Falar não, né? Quero dialogar com vocês um pouco, né? Fica à vontade, professor. Bom, acho que com relação às questões, eu não sou pai, né? Então, assim, minha experiência é como filho e também como irmão, né? Tem sobrinhos, né? E assim, eu acho que essa questão do homem é muito importante, sabe? É uma formação, e quando vocês citam, eu acredito, né? Por observação, quando vocês citam, né, uma certa dificuldade de compreensão de que o espaço da sala de aula pode ou deve ser um espaço, né, em que pode haver amamentação, né? Eu imagino muito que isso deve estar muito relacionado com os
homens, professores, né? Então, eu acho que tem uma formação aí importante, né? Que passa tanto por esse entendimento do que é a alimentação, da sua importância, como ela é fundamental, né, para a saúde da criança, para a vida da mãe, né, porque uma mãe que... quando estava pensando na fala de vocês hoje, eu pensei, essa questão da alimentação é um direito materno-infantil, né, são os dois lados que se encontram, né, é o direito da criança de ser alimentada adequadamente, né, mas o da mãe também, né, de ser respeitada e poder fazer esse papel, né, e ao mesmo tempo que esse direito ele não pode ser obliterado por outras questões, como, por exemplo, né, não poder estar na sala de aula com a criança, né, mas eu vejo que isso é uma questão cultural, né, porque qual é o público, né, que historicamente esteve na sala de aula na universidade, por exemplo? Um público de elite, muitas vezes que tinha essas condições de ter suas crianças cuidadas por outros, né, um público em alguns cursos extremamente masculinizado, inclusive, né? E a gente precisa, né, entender que essa mudança, essa abertura da universidade para esses públicos que antes estavam fora, ela precisa vir acompanhada da mudança cultural também, né? De inclusão, né? Então, acho que, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, assim, no papel do homem professor, né? Como às vezes a gente olha para isso, né? Eu sei que as mulheres têm uma relação com cuidado muito maior, isso é uma coisa, eu sei que nem todas, talvez, né? Mas é uma relação com cuidado muito maior, né? Os cursos do cuidado com outros geralmente são muito femininos, né? Enfermagem, por exemplo, é um curso que tem bastante mulher, predominantemente, né? Na maioria. Minha área, eu sou professor de licenciaturas, né? Então, também é um lugar, né? As professoras, né? Então, na escola básica, né? Então, acho que é fundamental, assim, eu estou sendo um pouco prolixo, mas vou dizer assim, precisamos mudar culturalmente, né? Eu acho que especialmente essa visão até machista, às vezes, do espaço da universidade, né? Se a mulher que está aqui, ela tem que se enquadrar, né? Não, se a mulher está aqui, ela tem que ter o seu direito, né? Também de ser mãe, né? Então, acho que nesse sentido a gente tem que trabalhar bastante ainda. Obrigado. Eu vi que tem inscritos, tem Rosileia, Joyce. Isso aí. A Joyce é professora, desculpa. A Rose, então, está na vez. Pode falar, Joyce. Então, boa noite. Fiquei muito feliz com a fala, acho que foi muito, muito legal, assim, contemplou muito. Então, para quem não me conhece, sou Rosileia, sou assistente social, também trabalho na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e sou mãe. Eu também tenho um filho de 2 anos e 7 meses. A Joyce me conhece bem, né, desde o nascimento do Cauê, e dizer, assim, que o que eu queria, assim, perguntar era falar um pouquinho do processo do desmame, que eu já estou nessa fase, assim, de pensando no desmame, e dizer, assim, que eu sou muito feliz por ter amamentado. Eu acho que dizer que não é fácil, realmente, isso que vocês falam, não é algo, assim, tão... É difícil, exige muito tempo, exige muita doação, exige muita paciência, né? Então, não é algo, assim, simples, realmente é uma doação muito grande mesmo. Mas era o que eu mais queria, assim, eu acho que consegui realizar um sonho, assim, que o meu sonho era amamentar. Eu tinha mais medo de não poder amamentar do que do próprio parto em si, sabe? Então era uma coisa que eu desejava muito, e sou muito feliz porque eu consegui e amamento até hoje, e hoje estou numa fase de querer não, mas assim, sabe, quando vem, parece que até uma pressão, assim, acho que já tem que desmamar, porque ele já, às vezes tu vai em algum médico, ele já, de repente, ele vai comer melhor. Então eu queria ouvir um pouco isso, assim, se ele tem o leite materno nessa fase, ok, já passou dos 2 anos, já está indo para os 3, ele tem tanta importância, assim, faz tanto bem, já faz mais mal do que bem. E essa questão, assim, porque não vai vir dele, ele quer continuar mamando e eu já tô querendo desmamar, e é também um processo muito sofrido, assim, né? Porque eu acho que vai ter que partir de mim se realmente eu quiser desmamar ele, e às vezes já percebo, assim, que, né, tem momentos que também me irrita, porque, assim, já não tenho mais, parece, aquele tempo todo. Então, enfim, é um pouco a fase que eu tô passando e queria compartilhar um pouquinho e ouvir também um pouquinho de vocês. Muito obrigada. Eu acho que eu consigo responder esses teus questionamentos com a minha história, de repente, Rosi.
porque se eu for calcular, eu já passei 6 anos da minha vida amamentando, né? E eu ainda estou em amamentação do Benício, que fez 3 anos agora, terça-feira. Então, a Lívia mamou por 2 anos e 9 meses e o Benício está com 3, né? Então, aí, quase 6 anos amamentando. O que é muito comum nessa fase? A gente tem o que se chama de perturbação. Esse sentimento, essa sensação que tu está tendo, né, do Cauê mamando, assim, é uma perturbação, porque de fato incomoda, a dentição deles já está bem avançada, então eles não conseguem fazer uma pega mais adequada, daí já coloca os dentinhos à frente, então acaba não mordendo o mamilo. Eles não mordem, eles têm muita noção disso, mas faz uma pressão mamilar, aí quando eles soltam a boquinha depois de mamar, fica a marquinha dos dentinhos, né? Eles já não é uma extração mais tão efetiva, porque a dentição atrapalha, né? Então, o que assim, eu vejo muito das mulheres que amamentam e se sentem desta forma que nem você relatou, que é uma questão assim, que a amamentação ela tem que estar bom para ambos os lados, né? Por isso que muitas mulheres acabam optando por diversas causas em um desmame precoce ou num desmame ali quando chega a 2 anos. Muitas que eu conheço falam assim, até os 2 anos eu vou amamentar. E eu acho que elas colocam esse limite de tempo por conta justamente do que o Ministério da Saúde fala e orienta e é da própria Organização Mundial da Saúde, né? Até 2 anos né, a amamentação, até 2 anos complementada. Então, só que assim, não tem uma contraindicação, a gente sabe que a amamentação, ela extrapola a questão alimentar, então ela envolve toda uma questão de segurança, de aconchego, daquele bebê ter aquele tempo com a gente, com uma rotina tão corrida, porque da mesma forma que você passa o dia inteiro fora, trabalhando, né? Então, quando a gente chega, por exemplo, que eu peguei o Benício na escola hoje, cheguei com ele em casa, ele pediu peito, foi a primeira vez que ele mamou no dia de hoje. E como a gente está nesse processo de desmame, assim, que é uma coisa que vai acontecer naturalmente, gradualmente, que, ao meu ver, é o mais fisiológico, que deve ser desta forma, ele tem dias que ele não pede para mamar, que ele fica 2, 3 dias, e meu corpo ele já entendeu, então minhas mamas não engurgitam mais. É diferente se a gente fizesse um processo de desmame com um bebê de 1 ano e pouco, ou menos de 1 ano, né? Então, só você que precisa saber, assim. Só que, de fato, eu acompanhando tantas mulheres, estando nessa área há muitos anos, eu vejo que muitas vezes o sofrimento do desmame, ele é muito maior do lado materno. O apego emocional com o ato e com aquele aconchego e com essa capacidade de ser nutriz e muitas outras coisas que a amamentação oferece, ela é muito mais sofrida para a mulher que vivencia, né? A criança, às vezes, tranquilamente, ela fica bem, né? Mas a mãe não, a mãe acaba sofrendo. E o professor Clóvis comentou algumas coisas, assim, também, em relação à sala de aula, mas não é bem assim nem na área da saúde, professor. Às vezes existe um preconceito por essas questões de amamentação prolongada, por exemplo, que é o conceito, né? A amamentação que ultrapassa 2 anos, ela é prolongada, né? Então tem crianças que mamaram até às vezes 4, 5 anos, né? Ou então que as mulheres acabam engravidando né, com períodos curtos, intervalos interpartais curtos, em que elas ficam amamentando um filho, depois outro, e um mama junto com o outro, que é a amamentação em tandem. Então, assim, e rola um preconceito. Tu ainda tem leite? Será que é o suficiente? Para que ele mama? Né? Então, infelizmente, a gente tem muita influência cultural da sociedade, questões muito negativas relacionadas a essa prática, ao ato de amamentar. Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma dúvida, talvez? Aproveitem. Acho que mais ninguém vai se manifestar, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que permaneceram aqui conosco. Acredito que tenha sido um momento bem enriquecedor, uma troca de experiências aí, né? Bastante legal. Obrigado a todos que contribuíram, colaboraram, fizeram suas falas. Mais uma vez, prof, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Agora, falando em nome da PROAI, a gente agradece muito por você ter aceitado esse convite, assim, bem em cima da hora, mas foi essencial a tua participação aqui com nós.
Agradecer também aos colegas da PROAI, que estão aí nos bastidores, a Josi, que fez com que esse momento fosse possível, organizou, arquitetou tudo por aí, né, nos bastidores. Ela não gosta muito de aparecer, mas ela faz o dela aí nos bastidores. Rose também, muito obrigado. Professor Clóvis também, muito obrigado por estar representando aí a reitoria, a universidade, por estar nos apoiando e trazendo esse momento aí, abrindo espaço para a gente falar sobre esse momento, tá? Muito obrigado mais uma vez, boa noite a todos e até mais. Ótima sexta-feira. Obrigado, vocês também.